Tudo bem? Aqui é o Fabrício Pereira. Essa é a última aula do nosso curso de Pensamento Latino-Americano e Africano Contemporâneo, a segunda aula do módulo 5 do curso Identidade Negra e Afrofeminismo Hoje. Eu intitulei essa aula aqui, que é a nossa nona aula, como Pensamento Negro Brasileiro, Abdias e Lélia, Quilombismo e Americanidade. Então, hoje nós vamos tratar de dois conceitos produzidos por intelectuais negros brasileiros. São inovações ao pensamento sobre o negro na periferia do mundo, sobre a interseccionalidade, pensamentos e conceitos produzidos desde a nossa realidade latino-americana e diaspórica periférica. Eu me refiro ao Abdias Nascimento e à Lélia Gonzalez, particularmente aos conceitos de quilombismo e de americanidade, respectivamente. Quilombismo do Abdias Nascimento e americanidade da Lélia Gonzalez. Vou tratar desses conceitos a partir do livro O Quilombismo, Documentos de uma Militância Panafricanista, editado primeiramente em 1980, livro do Abdias, e do artigo Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, de 1988, da Lélia. Vou falar um pouco da biografia dos dois, São dois pensadores, intelectuais e militantes negros fundamentais do século XX no Brasil e além do Brasil também, na América Latina, na diáspora, em todo o pensamento da negritude, do panafricanismo. O Abdias é provavelmente o pensador negro brasileiro mais importante do século XX. Ele teve uma importância internacional muito destacada. Foi fundador do Teatro Experimental do Negro, em 1944, o primeiro teatro composto por artistas negros, que defendia uma estética negra, defendia pesquisar as tradições da negritude, e projetar esses valores para a contemporaneidade. O Abdias fundou também, nesse movimento, o jornal Quilombo, jornal fundamental do movimento negro brasileiro. Também fundou o Museu de Arte Negra. Ele introduziu o conceito e o movimento da negritude no Brasil, ainda nos anos 40, começo dos anos 40. Teve um período de exílio durante a ditadura civil-militar longo, de 68 a 81. Principalmente durante esse período, ele foi professor de várias universidades dos Estados Unidos, universidades algumas das mais importantes, e também foi professor da Universidade de Ifé, na Nigéria. Ele participou da fundação do Movimento Negro Unificado, em 1978, criou o Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros, o IPEAFRO, em 1981, assim que ele voltou ao Brasil. Um instituto importante que existe até hoje, vocês podem buscar maiores informações na internet. O Abdias foi deputado federal e foi senador pelo PDT do Rio de Janeiro. Ele era suplente do Darcy Ribeiro e ocupou o Senado no lugar do Darcy Ribeiro no começo do mandato do Darcy e depois com o falecimento dele. O Abdias também foi escritor, artista plástico, ator, enfim, uma figura que passou por diversas atividades com muita criatividade e talento. Já a Lélia Gonzalez é uma das primeiras grandes intelectuais negras brasileiras. E uma das primeiras que teve espaço na nossa academia tão branca. A Lélia foi professora da PUC do Rio de Janeiro, aí em torno dos anos, ao longo dos anos 80, dos anos 90. Ela foi uma das fundadoras do movimento negro feminista,
uma das grandes militantes feministas durante o período da ditadura, particularmente no período da redemocratização, ali do final dos anos 70 até final dos anos 80, né? E a Lélia produziu muitos artigos, muitas pesquisas, artigos de revistas para revistas acadêmicas, para jornais, porém ela foi esquecida por um período, né? Depois dos anos 90, depois do falecimento dela, mais do que o Abdias, e só agora, mais recentemente, ela vem sendo resgatada pelo movimento feminista, pelo movimento negro, tá? Então, nos últimos 5 anos, assim, começaram a surgir algumas reedições de artigos dela. Ela voltou a ser lida e agora tem saído coletâneas do pensamento dela. Agora é possível encontrar o pensamento dela de uma maneira fácil, reunido, né, em alguns volumes. Então eu sugiro que vocês busquem esses livros novos que saíram, né, que busquem em papel ou em PDF. E, bom, só para terminar esse momento das biografias, né, a Lélia também teve um papel importante na articulação, na introdução do movimento negro e do movimento feminista brasileiros numa rede latino-americana, né? Porque a gente, como vocês sabem muito bem, sempre esteve de costas para a América Latina, com raras exceções, e aí, pelos anos 60, 70, começou a haver alguns interesses, movimentos, contatos de pessoas e grupos específicos na direção de uma maior interação com movimentos e com as academias, né? E com grupos intelectuais, grupos literários da América Latina. E aí, com esse movimento, a gente começou eventualmente a se ver como parte de uma região, né? Mas até hoje isso é uma sensação, é uma identidade minoritária no Brasil, né? Esse pertencimento a uma região que a gente pode chamar de América Latina ou não, como a gente vai ver quando discutir o conceito da Lélia. Passar para debate teórico logo aqui. Começar pelo Abdias, né? Começar pelo quilombismo. O Abdias trata da necessidade histórica urgente do negro do Brasil de sobreviver desde o século XVI, né? De resistir. E daí ele deriva essa tradição do quilombo. Ele explica a tradição do quilombo a partir dessa necessidade de sobrevivência e resistência. É um esforço de resgate da liberdade e da dignidade através da fuga do cativeiro e da organização de uma sociedade livre. A formação de quilombos se tornou um movimento geral e permanente ao longo da nossa história, mesmo após a abolição. É contemporâneo também, não é uma coisa só do passado, porque ocorre que, para o Abdias, essa noção de quilombo vai muito além dos quilombos históricos e daqueles quilombos que ainda sobrevivem até os dias de hoje no Brasil, né? Mas para ele é muito mais que isso. O quilombismo, e aí o ismo é muito importante, né, porque envolve uma ideologia, o quilombismo é maior do que a existência dos quilombos. Enfim, ele está também nos modelos de organização tolerados e permitidos, não é, pelo poder. Como, por exemplo, as irmandades religiosas católicas de negros, recreativas, beneficentes, esportivas, culturais, de auxílio mútuo. Independente da função declarada dessas associações, todas elas cumpriram seu papel na sustentação da comunidade africana. Essa ideia de comunidade africana é fundamental no pensamento do Abdias. Voltem para entender isso melhor, voltem ao Césaire, voltem ao Senghor, tá? Então, essa sustentação de uma comunidade africana através dessas associações no Brasil, né? Desses espaços de resistência. Alguns exemplos fundamentais para eles são os terreiros, as escolas de samba, os afoxés, as gafieiras. E eu cito aqui um trecho do livro, abre aspas, tanto os permitidos quanto os ilegais foram uma unidade, uma única afirmação humana, étnica e cultural, a um tempo integrando uma prática de libertação e assumindo o comando da própria história.
A este complexo de significações, a esta praxis afro-brasileira, eu denomino de quilombismo, né? Fecha aspas. Então aqui aparece, como muitas vezes no pensamento do Abdias, esse contato com o conceito de negritude, principalmente na formulação do Césaire. Essa centralidade da comunidade como uma herança histórica e psicossocial africana, né? Psicossocial aqui no sentido de caráter, personalidade, emotividade próprias. O quilombismo, segundo Abdias, tem mobilizado o povo afro-brasileiro por um apelo psicossocial entranhado na sua história, na sua cultura, na sua vivência. O Abdias confiava na idoneidade mental do negro, na sua reinvenção, na, abre aspas, reinvenção de um caminho afro-brasileiro de vida, fundado em sua experiência histórica, na utilização do conhecimento crítico e inventivo de suas instituições golpeadas pelo colonialismo e pelo racismo. Enfim, reconstruir no presente uma sociedade dirigida ao futuro, mas levando em conta o que ainda for útil e positivo no acervo do passado. Fecha aspas. Mas o quilombismo, então, frisa o Abdias, é brasileiro, afro-brasileiro, tem um caráter, então, nacional, é um pensamento nacionalista, né? Tem aqui um esforço deliberado de refletir sobre o Brasil a partir do afro-brasileiro e de produzir conceitos originais, próprios. Há uma invenção clara, há uma intenção muito clara de superar a colonização mental eurocentrista. Esse é um pensamento, a propósito, muito à frente do seu tempo, né? E substituir essa colonização mental eurocentrista pelo que ele chama de libertação quilombista. O quilombismo é a adaptação ao Brasil do comunitarismo da tradição africana. Na sociedade quilombola, todos os elementos básicos de sobrevivência são de uso coletivo. O africano escravizado trouxe para o Brasil o caráter comunal da organização socioeconômica que existia na África e reproduziu isso aqui. Mas o quilombismo é uma alternativa nacional e contemporânea ao capitalismo, né? Não é um projeto de passado, mas de futuro. Propõe uma estratégia política, um programa político explícito para o país a partir da negritude e dessa capacidade de organização comunitária, comunal. Há uma noção clara aí no pensamento dele de colonialismo interno. Não somente o Estado colonial português, mas o Estado brasileiro assume aqui um caráter naturalmente terrorista, um caráter ilegítimo em relação aos negros. Tem o único intuito de eliminá-los, através do genocídio que o Abdias analisa na sua outra obra fundamental que vocês devem ler, O Genocídio do Negro Brasileiro, de 1977. Genocídio que eu afirmo continua até os dias de hoje. Esse Estado deve então ser substituído para o Abdias por outro Estado, né? O nosso Estado colonial brasileiro deve ser substituído por outro Estado que ele chama Estado Nacional Quilombista, através de uma revolução quilombista. E esse Estado, esse novo Estado, deve assegurar, nas palavras dele, cito aqui de novo, uma vida saudável para as crianças, para as mulheres e os homens, os animais, as criaturas do mar, as plantas, as selvas, as pedras e todas as manifestações da natureza. Lembrem-se da reflexão do bem viver, né? Também do Ubuntu, é uma ideia aqui de integração nossa da humanidade à natureza, nós como parte da natureza. Lembrem-se do Krenak também. Só que isso foi escrito há 40 anos atrás, mais de 40 anos atrás. Vamos passar para a Lélia. Tá? As reflexões da Lélia Gonzalez, vão nessa mesma direção do Abdias, né? De dar uma cara própria, original, para o debate do pensamento negro aqui. Assim como Abdias, a Lélia nos fala
de eurocentrismo e de neocolonialismo, da forma distorcida e inferiorizada através da qual o colonizado se enxerga em comparação com o colonizador. A abordagem dela, mais do que nacional, como é a do Abdias, né? A abordagem dela é uma abordagem regional. Mas aqui se trata de buscar alternativas à ideia de América Latina, na qual indígenas e negros, obviamente, nem sempre encaixam bem. Esse conceito de América Latina surge no século XIX, meados do XIX, como uma contraposição entre a América dos latinos e a América dos anglo-saxões, né? A América dos latinos se contrapõe à dos anglo-saxões, então. Mas nessa oposição, qual seria o lugar dos não brancos, né? Eles têm um lugar? Se o lugar deles passa a não ser mais a sua dissolução no paradigma de povos mestiços latino-americanos, né? Povos mestiços latino-americanos, mas que são hegemonizados pelas culturas do colonizador branco, né? Como fica claro no pensamento do Freire, por exemplo. O que pode se colocar como uma alternativa para esses povos não brancos na América Latina, né? Como uma alternativa teórica, como uma alternativa conceitual ao conceito de América Latina. Enfim, se eles não vão se dissolver na mestiçagem, se eles vão reafirmar suas identidades negra ou indígena, como encaixá-los na ideia de América Latina, né? Vocês viram que, né, nesse curso também, que desde uma perspectiva indígena, o Mariátegui, peruano, né, procurou pensar uma Indo-América. E daí a Lélia propõe aqui uma Afro-América Latina. Além dessa questão racial, a Lélia também se coloca de forma criativa em relação ao feminismo. Feminismo do norte global, né? Feminismo do centro. Há que se pensar em formas de feminismo periférico que sejam não brancos, não europeus, não ocidentais. Um feminismo afro-latino-americano. Um feminismo que seja para as americanas. Até porque, para Lélia, elas, em primeiro lugar, entendem que são oprimidas através da questão racial. A principal opressão, ou a primeira sentida, percebida, é a racial, para só depois tomarem consciência da discriminação sexual. Então, aqui, para entender melhor essa passagem, né, da relação dela, o que a gente chamaria hoje de interseccionalidade, né, mas não existia esse termo na época, essa relação da questão racial com a questão de gênero, para ela, de certa forma, hierarquiza isso, assim, ela afirma que os negros sentem a questão racial antes da questão de gênero, né? As negras sentem a questão racial antes da questão de gênero. Então eu vou abrir uma citação longa dela, mas muito esclarecedora aqui lá do final do artigo. Abro citação. Para nós, americanas do Brasil e de outros países da região, assim como para as ameríndias, a conscientização da opressão ocorre, antes de qualquer coisa, pelo racial. Exploração de classe e discriminação racial constituem os elementos básicos da luta comum de homens e mulheres pertencentes a uma etnia subordinada. A experiência histórica da escravização negra, por exemplo, foi terrível e sofridamente vivida por homens e mulheres, fossem crianças, adultos ou velhos. E foi dentro da comunidade escravizada que se desenvolveram formas político-culturais de resistência que hoje nos permitem continuar uma luta plurissecular de liberação. Lembrem lá do conceito do Abdias, né? Então, a mesma reflexão é válida para as comunidades indígenas. Por isso, lembre do Krenak, né? Por isso, nossa presença nos movimentos étnicos é bastante visível. Aí, nós, americanas e ameríndias, temos participação ativa e, em muitos casos, somos protagonistas. Mas, aí vem o mas é exatamente essa participação que nos leva à consciência da discriminação sexual. Nossos companheiros de movimentos reproduzem as práticas sexistas do patriarcado dominante e tratam de excluir-nos dos espaços de decisão do movimento. E é justamente por essa razão que buscamos o movimento de mulheres, a teoria e a prática feministas, acreditando aí
encontrar uma solidariedade tão importante como a racial, a irmandade, que a gente está chamando hoje de sororidade, né? Mas aqui ainda o conceito não estava colocado ainda, ela chama aqui irmandade. Aí vem outro mais, né? Vem outro porém. O problema são os poréns. Mas, né, no movimento feminista, o que efetivamente encontramos, né, as mulheres negras, são as práticas de exclusão e dominação racista, né? Fecha aspas. Encontra as práticas de exclusão. No movimento feminista, ela afirma que encontra as práticas de exclusão e dominação racista, porque né, das feministas brancas e do feminismo liberal, do feminismo marxista, enfim, com o qual ela se deparava na época. E no movimento negro, ela encontra a discriminação de gênero sexual. Né? Enfim, não tem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Enfim, daí tem que entender as duas questões juntas. Passar por esses dois conceitos de quilombismo e de americanidade e afro-américa latina, ainda que bem rápido, como eu passei aqui, não tão rápido assim, eu queria que a aula fosse menor, mas esse vídeo fosse menor, mas já passou dos 20 minutos aqui. Passar por esses dois conceitos rapidamente, mesmo que rapidamente, faz assim saltar aos olhos a atualidade, né, contemporaneidade e a radicalidade dos conceitos. Radicalidade não no sentido de extremismo, mas radicalidade no sentido de mudar as estruturas, né? Mudar de verdade. São duas contribuições, eu considero, professor Fabrício Pereira, está gravado aqui, duas contribuições inestimáveis ao pensamento crítico brasileiro e periférico de um modo geral. E duas contribuições inestimáveis com muito potencial ainda contemporâneo para os processos de transformação hoje no Brasil, na América Latina, ou ameríndia, ou afro-latino-americana. É um potencial de transformação muito grande ainda hoje no século XXI. Esses conceitos podem ter um impacto importante na nossa realidade contemporânea, nas nossas lutas sociais por igualdade. Então, esses conceitos estão aí, né, voando. Esses conceitos, essas ideias da Lélia Gonzalez e do Abdias Nascimento estão aí um tanto desaparecidas, esquecidas, né? Mas estão à espera de um resgate por parte da academia, da intelectualidade crítica, por parte dos movimentos. E com isso, com esse chamado, eu me despeço de vocês nessa disciplina, né, de pensamento latino-americano e africano contemporâneo. Espero que vocês tenham gostado e espero que tenha sido principalmente útil e inspirador, que tenha sido um momento minimamente agradável, para além de notas, avaliações e compromissos e disciplina, né? Que tenha sido um momento minimamente agradável em um contexto muito desagradável que não condiz só, não se restringe só à pandemia do Covid-19, se restringe à destruição do Brasil, da sociedade brasileira, da nossa democracia, que vem se dando nos últimos 5 anos, e espero que a gente consiga reverter isso. Um abraço para vocês.